no provérbio de número 8, nós vemos, por exemplo, a própria sabedoria dizendo, 8, versículo 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. No versículo 22, ela diz: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Ou seja, quem é essa sabedoria? Quando ainda não havia abismo, quando ainda não havia fontes. João, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas que verbo João se refere? João, ele se refere ao livro do Gênesis, quando no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus manifestou o verbo, a palavra. João está se referindo a este verbo, no primeiro capítulo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que João também vai dizer, no capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E quem se fez carne entre os homens? Quem teve tamanha ousadia, coragem e compaixão de dar sua vida em uma cruz? A sabedoria que estava no princípio com Deus, antes de todas as coisas. Jesus. Nada fora de Jesus pode subsistir. Nada fora de Jesus pode viver a plena sabedoria, o estado da plenitude da sabedoria. Os homens só poderão se tornar sábios se eles estiverem em Jesus. Os homens só poderão ser sábios, viverem esse estado de sabedoria plena se eles estiverem em Deus. Nada fora de Deus subsistirá. Nada fora de Deus poderá subsistir ou ter a compreensão da verdadeira alegria. A sabedoria, ela traz a paz que excede todos entendimento. A sabedoria verdadeira, ela trará a você um entendimento claro, a clareza do seu real propósito. Ou seja, você não meramente estará fazendo uma retrospectiva, uma análise de aspectos terrenos baseada na sua sabedoria, da sua opinião formada, mas você, quando uma vez em Jesus, em Deus, estará fazendo uma autoanálise no máximo do que você pode compreender as coisas. Jesus lhe dará essa margem de acerto, pois Ele é a sabedoria, Ele é a vida eterna, o caminho e a verdade. Nele está a sabedoria, e se você estiver em Jesus, você poderá compreender o poder da sabedoria. Amém?